a participação maior possível dos nossos moradores do Campeche e de toda Florianópolis, mas neste momento Campeche e sul da ilha, na pré-conferência do sul da ilha, que prepara a Conferência Municipal de Saúde. E de que trata nessa pré-conferência e por que é importante que a comunidade participe disso? Então, Elaine, o grande herói dos últimos anos na nossa vida foi o SUS. O SUS teve um papel definitivamente importante no enfrentamento da pandemia. Mais uma vez ele mostrou a sua potência. Se você lembrar, o ex-presidente Bolsonaro, ele indicava pessoas que eram contra o SUS para ser ministros. E aí, essas pessoas chegavam lá e eram ganhas, eram capturadas pelo SUS, né? O Mandetta chegou lá, ele era o homem dos planos de saúde. De repente, ele era o cara que defendia tudo que o SUS propugnava, todas as decisões que a estrutura do SUS apontava, até o ponto de criar uma incompatibilidade com o presidente da República, né? Então foi preciso colocar uma pessoa assim com viseiras muito fechadas lá, um general do Exército Brasileiro, para conseguir debelar essa força do SUS. Então o SUS conseguiu resistir e conseguiu produzir ação positiva em meio à barbárie que a gente estava vivendo na construção de defesas contra a pandemia. Então, está na hora hoje, Elaine, da gente se reunir para fortalecer o SUS. Nós temos que pegar esse nosso herói e prepará-lo de forma adequada. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Campeche. A gente está se organizando, já tivemos reunião e vamos continuar nos organizando para o dia 2 de março para irmos encontrar as pessoas dos demais centros de saúde, dos demais conselhos locais de saúde, e nós vamos poder debater propostas. Nós estamos levando, uma das propostas que nós estamos levando é exatamente que a gente trabalhe para fortalecer o SUS, para respeitar o SUS, que tem uma hierarquia de serviços, tem uma organização própria. Então, e a gente fortalecer o SUS, garantindo que ele possa ser completado, porque o SUS não chegou a ser completado. Ele nunca chegou a uma forma nem perto de ser o projeto completo. Ele precisa ser levado à sua completude para poder produzir os bons resultados que ele tem para a nossa sociedade. A gente percebe, né, Marcos, que as pessoas geralmente esquecem o passado muito rápido, né? Quer dizer, a gente até muito pouco tempo atrás não tinha um sistema de saúde como esse, né? Era muito difícil ter acesso no INAMPS, aquela confusão. Mas parece que, né, e principalmente as novas gerações, não tem muita noção dessa conquista da população, né? Que não foi uma benesse, foi uma luta de muito tempo, né? Como é que vocês... o que vocês pensam de como interagir com pessoas mais jovens para poder assumir essa luta pelo SUS? Porque a gente vê que isso se não tem luta, o sistema não avança. Ele não avança, e acho que isso que você fez agora é uma coisa importante, porque nós construímos o SUS em cima de muitas mortes, né? Pessoas morriam na porta de um pronto-socorro porque não podiam entrar, porque não tinham ou talão de cheque ou uma carteira de trabalho assinada. E não eram atendidas. Eu posso dizer que eu vivi isso. Não de morrer, claro, mas eu vivi de passar por um acidente de carro e passar horas sangrando na porta de um pronto-socorro do Cajuru, lá em Curitiba, porque eu não tinha nem a carteira de trabalho assinada, eu era um estudante de 17 anos, e nem tinha um talão de cheque para deixar um cheque na porta para poder entrar. Então, essa coisa do princípio da universalidade, ele é duramente construído em cima de muita luta social, e o SUS garante que você bata na porta dele, você pode ter parede danificada, você pode ter alguém de mau humor te atendendo, mas você será atendido na ordem de chegada e sem que nada seja exigido de você para isso. Então, é preciso... Agora, como que nós vamos ganhar a nossa juventude, as pessoas que não viveram a situação anterior, é o nosso problema. É um problema para todos nós, porque nós precisamos conversar com as pessoas. Acho que uma das coisas é isso, a gente contar que isso era a realidade brasileira. É bom a gente lembrar as pessoas que no passado recente, nos ataques que o SUS sofreu, os atendimentos foram sendo prejudicados. Aliás, vou contar para o senhor uma coisa. Nós decidimos no Campeche que vamos levar para a pré-conferência dia 2, nós vamos levar uma proposta de uma campanha
pela cirurgia da Lúcia Correia. Lúcia Correia é uma moradora do Campeche, muita gente a conhecia no passado como Ana Banana, porque ela vendia aquela bananinha recheada, ela ia de bicicleta de casa em casa no tempo antigo aqui do Campeche, vendendo aquela banana recheada, e hoje a Lúcia trabalha com venda de peixes. Mas a Lúcia está há 8 anos esperando uma cirurgia, de 7 a 8 anos, a loucura da coisa, né? Ela foi diagnosticada como precisando, foi recomendada a cirurgia no final do governo da Dilma, quando a Dilma sofreu o golpe. Ela atravessou todo o governo Temer, ela atravessou todo o governo Bolsonaro e está esperando uma cirurgia de quadril para poder fazer, para voltar a uma vida normal, né? E aí, o que nós estamos fazendo? Nós decidimos que vamos apontar o nome da Lúcia Correia como um motivador para exigir um mutirão para zerar a fila de cirurgias em Santa Catarina. Esse nosso governador, ele oferece apoio para os terroristas que destruíram os palácios em Brasília, mas não organiza um mutirão aqui para poder a gente garantir que as pessoas sejam operadas de coisas que elas precisam, elas têm urgência. E são urgências que vão durando anos que não são atendidas. Então, uma das nossas propostas para a pré-conferência será essa. Uma outra proposta é que a gente faça uma homenagem de Florianópolis, de todos os conselhos de saúde aqui de Florianópolis, ao seu Anilton. Foi nosso coordenador e faleceu recentemente, foi nosso coordenador do Conselho Local do Campeche e faleceu recentemente na cirurgia. Agora, o que a gente tem pensado sempre? A gente tem pensado em formas de criar memória. Então, um outro projeto que nós estamos propondo a municipalização dele, quer dizer, que outros centros de saúde o assumam, é a criação de um memorial, de um bosque memorial. Nós estamos em negociação com o pessoal do Pacuca, para a gente ter uma área no Pacuca onde nós vamos fazer um bosque da memória. Ai, que lindo. Um bosque em que nós vamos plantar árvores referindo aquelas pessoas que nós perdemos para a pandemia, perdemos para a Covid aqui no nosso bairro. E queríamos que fosse de outros bairros também, do sul da ilha, quem sabe de Florianópolis. Nós vamos levar para a Conferência Municipal de Saúde essa proposta de um bosque memorial de resgate da lembrança e do respeito por aqueles que nós perdemos sem precisar. Perdemos para um vírus que não foi enfrentado corretamente. Isso é muito importante isso aí, lembrar, né? Sempre as pessoas falam que esse governo foi incompetente. A gente sabe que não foi incompetência, né? Era projeto, né? De realmente matar as pessoas e destruir o nosso país. Mas, enfim, a gente estava conversando aqui antes sobre o sistema aqui em Florianópolis, né? O quanto que a gente também está vendo esse desmonte, né, do SUS, justamente para que as pessoas digam, não presta, não presta, e aí é a porta de entrada para a privatização, né? Como é que tu observas aí a administração municipal na relação com o SUS municipal? Então, só contar, se você permitir, eu vou contar só uma proposta que diz respeito a isso, que também foi aprovada para a gente levar no dia 2, que é resgatar o núcleo de apoio à saúde da família. O que é isso? A estratégia da saúde da família é uma estratégia que é a porta de entrada no sistema e que foi desmontada pelo governo federal. Então, quando você fala assim, não é incompetência, é um projeto de desmonte, está correto, que ela acontece lá em Brasília, na mão do nosso ex-ministro general Pazuello, né? E acontece em Florianópolis, na mão dos nossos administradores municipais, só que com modos diferentes. No caso aqui de Florianópolis, por exemplo, tem um desmonte que acontece na retirada das agentes de saúde, dos agentes comunitários de saúde. Você vai lembrar que a gente encontrava com eles o tempo todo na rua, eles tinham na cabeça o conjunto do pessoal da região que eles cobriam, né? Então, cada área do Campeche, cada área organizada pelo centro de saúde, tem lá um médico, um enfermeiro, tem profissionais que são dedicados à área, e tem os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde. E eles viviam andando atrás dos problemas, eles sabiam quem precisava de ajuda e tal. Aqui em Florianópolis,
inovaram, tiraram os agentes comunitários de saúde da rua, colocaram dentro do centro de saúde e tem uma perda importante para a qualidade do serviço. Então, de fato, nós temos um projeto, infelizmente, pessoas que até dizem que estão defendendo o SUS muitas vezes, mas tomam decisões que enfraquecem o SUS, tomam decisões que levam as pessoas a ficarem descontentes com o SUS. O comportamento da mídia em relação ao SUS é uma coisa impressionante. É impressionante, porque durante a pandemia, quando o SUS fez esse papel heróico nas nossas vidas, a mídia mudou o tratamento, começou a falar de outras coisas, mas normalmente você sempre tem matérias negativas sobre o SUS. Atraso numa cirurgia, como no caso agora que nós estamos combatendo, da Lúcia Correia. Então eles vão lá e mostram a pessoa, eles não contam aonde tem resolutividade, não aparece. Então você tem pessoas que têm tratamentos durante anos, tem doenças crônicas, né? Por exemplo, fazem a tal hemodiálise peritoneal, né? A diálise peritoneal. Hemodiálise é o que você faz se não tiver... foi uma porta batendo. A hemodiálise você faz se você não tiver a diálise peritoneal. Então, e são anos que a pessoa recebe na sua casa um equipamento, os insumos para usar o equipamento, isso a gente não vê sair no jornal. Mas se uma pessoa tem uma interrupção na chegada de um determinado insumo, tem uma matéria extensa no jornal, porque a nossa mídia ela tem esse acordo da privatização. Eles são a favor da privatização. Quando um jornalista da grande mídia fala sobre o SUS, ele já fala produzindo repulsa ao SUS. Então, nós temos que saber que no sistema privado você tem muitos problemas que acabam acontecendo e que não são noticiados. Muitos. Problemas de atrogenia, problemas de atraso, problemas de demora, e que não são noticiados, e sempre quem leva a culpa de qualquer problema que aconteça é o SUS. E nós temos que saber defender o SUS. Quem nos defendeu merece ser defendido por nós. Legal, então, reforçando, então, pré-conferência dia 2 de março, Escola Jovem, ao lado do terminal, a partir das 18 horas. Isso, 18 horas. Obrigada, então, Marcão, obrigada pela tua participação aqui, e a gente vai continuar divulgando aí as vinhetas e tal, para chamar a população para esse momento que é importante. Obrigado aí pelo espaço, Elaine, obrigado à rádio pelo espaço concedido ao nosso Conselho Local de Saúde aqui do Campeche, que tem reuniões todas as segundas-feiras do mês. Quer dizer, na segunda-feira do mês, às 18 horas, todo mês nós temos os nossos encontros e precisamos encontrar mais gente disponível para ajudar a tocar o Conselho, e todos nós que pudermos vamos estar lá no dia 2 para a pré-conferência municipal.